Então, quando estamos subindo com o avião, subindo no meio da tempestade, mas até que chega um momento que o avião ultrapassa as nuvens. E não sei quem já teve a oportunidade de passar por isso. Quando o avião passa as nuvens, você vê o sol brilhando. Há um mar de nuvens embaixo do avião e o sol brilhando normalmente. O que Abacuque faz nesse texto, no capítulo 3, é mais ou menos isso. É nos transportar para algo muito maior. Da aflição para a alegria. Da angústia para o deleite no Senhor. Porque é uma diferença de perspectiva. Quando eu olho da perspectiva de Deus e quando eu percebo a grandeza do Senhor, tudo mais fica pequeno. E eu sei que além das nuvens, o sol continua brilhando, mesmo se eu estou em meio a uma tempestade. Nesse texto nós vemos Abacuque então orando ao Senhor e fazendo dessa oração um cântico. Ele diz oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. E no final ele diz ao mestre de canto para instrumentos de cordas. O saltério, queridos, todos os salmos, os 150 salmos e os cânticos. Moisés, ele elabora um cântico para ser cantado em Israel, para ser ensinado aos filhos. E Abacuque também agora elabora esse cântico para que fosse cantado pelas gerações em Judá, para que eles decorassem. Então todo o saltério judaico era decorado, eles não tinham a Bíblia nas suas mãos. Então eles não tinham, como nós, cada um a Bíblia em casa. Era algo que pouquíssimas pessoas tinham. O rei tinha um exemplar da lei no templo, contudo, cada crente não tinha. Então eles decoravam todo o saltério. Não é difícil, mas decorar 150 salmos e ainda mais outros cânticos. Nós sabemos muitas músicas de cor, não é verdade? E essa oração, então, ela era cantada pelo povo de Deus. E Abacuque faz essa oração depois de ver o mal vindo sobre o seu povo e depois de ver Deus dizendo que traria juízo, não apenas sobre Judá, mas sobre os caldeus. E então Abacuque ora ao Senhor. Depois de dizer no capítulo 2 que o justo viverá pela fé, agora então Abacuque tem a oportunidade de demonstrar que ele vive pela fé, que ele confia no Senhor. O capítulo 2 termina dizendo: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Somos então chamados a confiar nesse Deus, a viver pela fé, mesmo em tempos de crise, mesmo em meio à tempestade. Então ele inicia a sua oração, versículo 2: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. A primeira coisa que aprendemos nessa oração de Abacuque, nesse louvor em meio à tempestade, é que diante da crise, nós devemos nos humilhar diante da mão do Senhor. Diante da crise, nós devemos nos humilhar diante da mão do Senhor. Ele diz: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Os seus ouvidos estão abertos. Abacuque está atento. Enquanto o povo de Judá não dá ouvidos à voz de Deus, à lei do Senhor, e mal sabe que o juízo virá sobre eles, Abacuque tem seus ouvidos abertos para o Senhor. E ele não apenas está ouvindo. O texto faz questão de mostrar a reação de Abacuque diante daquilo que ele está ouvindo. Ele diz: eu me sinto alarmado. Eu me sinto alarmado diante daquilo que eu tenho ouvido do Senhor. Qual reação nós temos tido, queridos, diante da palavra do Senhor? Alarmado aqui quer dizer aterrorizado. Ele está temeroso. Uma possível tradução seria: ele está em uma profunda reverência. Ele não está em uma posição confortável, ele não está tranquilo.
Ele ouve essas palavras e ele teme, porque ele sabe que ele está diante de um Deus que é santo. Ele olha para o Senhor e sabe que ele não merece a misericórdia. Tampouco o povo do Senhor. Diante da santidade de Deus, nós percebemos o tamanho do nosso pecado. Abacuque não está confortável, mesmo sendo um homem justo, mesmo sendo um homem fiel. Nós somos chamados a sair da nossa zona de conforto, queridos, a nos aproximar da palavra de Deus e, de fato, perceber que somos pecadores e carecemos da graça e precisamos buscar mais a face de Deus, nos colocarmos mais perante o Senhor. E então ele clama, ele suplica ao Senhor: aviva a tua obra. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. Faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então, a primeira coisa que ele pede é que o Senhor avive a sua obra. E que obra é essa? A obra que o Senhor está fazendo. E é um período de tempo? Não. Faze-a conhecida no decorrer dos anos. Então, Abacuque ora ao Senhor dizendo: Senhor, não nos permita morrer, não nos deixe morrer. O verbo aqui é: faze-nos viver, faze viver, Senhor, a tua obra. Uma alusão a Abacuque 2,4, que o justo vai viver pela sua fé. Deus, quem sustenta a tua obra é o Senhor. De modo que não é possível produzir vida. A igreja não produz vida. Não existem métodos para gerar avivamento, estratégias para gerar avivamento, atalhos. Somente uma busca do Senhor, buscar a face de Deus em oração, em louvor, com reverência, em obediência à palavra do Senhor. E veja que aqui não é uma busca por um avivamento temporal, como muitas vezes as pessoas interpretam esse texto. Que devemos buscar por um avivamento como igreja. Não, é no decorrer dos anos, faz a tua obra conhecida. No decorrer dos anos. Não é algo que se trata da nossa geração, não é algo que se trata de nós, porque nós queremos viver algo grandioso, porque nós queremos ter grandes experiências sobrenaturais. Não, o desejo é que o nome de Deus seja glorificado por meio da sua igreja, ao longo da história, que Cristo seja exaltado. O desejo do nosso coração é de proclamar a Cristo, queridos. Ele é quem gera vida, é de exaltar o Rei. E pouco importa se o nosso nome vai ser conhecido, pouco importa se haverão números ou não. Importa que o nome do Senhor seja conhecido, que a obra que glorifica ao Senhor seja conhecida. Deus não está preocupado com um momento. Deus se importa em terminar a obra que Ele começou. Ele vai completar a obra que Ele começou. Essa obra de regeneração no meio do seu povo. Obra que leva a uma vida santa, que leva à obediência. E por isso, Abacuque diz: na tua ira, lembra-te da misericórdia. Na tua ira, Senhor, lembra-te da misericórdia. A obra de Deus está totalmente baseada tanto na ira de Deus, quanto na misericórdia de Deus. O Deus que simplesmente não pode ignorar a sua ira, mas também é rico em exercer misericórdia. A palavra ira, que Abacuque utiliza aqui, rogetz, acontece só 7 vezes em todo o Antigo Testamento, 5 delas no livro de Jó. Sempre relacionadas a perturbação, inquietação, um trovão vindo da parte do Senhor, ira. Como que Deus reage frente ao mal. Deus não pode ignorar o pecado. Contudo, a palavra zakar, lembra-te, faz alusão a se lembrar da sua aliança.
Essa palavra é repetida muitas vezes no Pentateuco. Em Gênesis capítulo 8, verso 1, diz que Deus se lembrou de Noé e fez baixar as águas do dilúvio. Em Gênesis 9:15, Deus diz: eu vou me lembrar da aliança que eu fiz. Gênesis 19:29, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas. Gênesis 30:22, lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Sempre relacionada à aliança, à descendência do povo, à preservação do povo de Deus. Êxodo 2:24 e 6:5. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó. Deus vê o sofrimento do seu povo e se lembra da sua aliança. Levítico 26, ele diz: eu vou me lembrar da minha aliança. Abacuque então pede que o Senhor se lembre da sua aliança com o seu povo, que não é por conta dos méritos da nação de Judá, mas pelas misericórdias do Senhor. A palavra misericórdia aqui é a palavra raham, que quer dizer amor, compaixão. E essa raiz significa ventre, porque o ventre para o judeu é o lugar das emoções. Normalmente ventre, órgãos internos, rins, é o lugar dos sentimentos. E coração, o lugar dos pensamentos, da razão. Então ele diz: Senhor, lembra-te do teu amor paternal, da tua compaixão para conosco, da afeição terna que o Senhor tem. Seja movido pela tua misericórdia, não nos puna como nós merecemos. Antes, age com graça. Essa palavra é extremamente repetida no livro de Isaías, no contexto da volta do povo do exílio, de Deus agindo na restauração do seu povo, porque Ele ama, porque Ele tem esse amor, esses ternos afetos, essa compaixão do seu povo. Dos versos 3 até o verso 15, nós temos um segundo ponto. O primeiro, então, diante da crise, nós devemos nos humilhar diante da mão do Senhor. Em segundo lugar, diante da crise, nós devemos nos lembrar dos gloriosos feitos do Senhor. Então, Abacuque, ele se lembra, uma vez que ele clama para que o Senhor se lembre da sua aliança, agora, então, ele se lembra dos gloriosos feitos do Senhor. Porque Deus se lembra da sua aliança, mas Ele exorta o seu povo a se lembrar também. Deus é quem faz o pacto conosco e diz: vocês também têm que cumprir as cláusulas do pacto. Em Êxodo 13:3, Deus diz: lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito. A mesma palavra. O capítulo 20, verso 8, quarto mandamento: lembra-te do Shabá, do dia de descanso, para o santificar. Vocês precisam se consagrar a mim. Lembre-se disso, prepare-se para isso. Em Números 15, 39 e 40, Deus diz: para que vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Deuteronômio 7, 18, lembrar-te-ás do que o Senhor teu Deus fez. 8:2, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou. Então, olha, se lembre do caminho que o Senhor teu Deus te guiou. E o que Abacuque está fazendo é justamente cumprir o que diz Deuteronômio 8. Lembra do que o Senhor fez por vocês. E agora então ele começa a se lembrar daquilo que o Senhor fez, de quem o Senhor é e daquilo que o Senhor fez pelo seu povo. Ele diz: Deus vem de Temã, e do Monte Parã vem o Santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O Senhor vem de Temã e vem do Monte Parã. O profeta então ele mostra os passos pelos quais Deus guiou o povo de Israel do deserto à posse da terra. São os extremos da jornada, os limites da jornada de Israel no deserto. Temã normalmente é associada com Edom. Nós temos isso em Obadias 9, em Amós capítulo 1, verso 12. E Parã, uma área do deserto, na região do Sinai. Então Abacuque descreve Deus em movimento do Sinai até Edom.
para a posse da terra. De como que Deus, então, ele tem essa jornada com o seu povo, para a libertação do seu povo. Posteriormente ele vai dizer dessa carruagem com cavalos, e Deus como um guerreiro que cavalga para a vitória e para a libertação do seu povo. Verso 4 ele diz, o seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, a pestilência, e a pestilência segue os seus passos. Deus é luz, Deus é glorioso, Deus é poderoso, e Ele é quem liberta o seu povo da escravidão, quem manda pestes ao Egito, é quem tem todo o poder. Lembrai-vos dos feitos gloriosos do Senhor, confie nele, que te liberta apesar do seu pecado, o Deus que se lembra da tua aflição, o Deus que se levanta em favor daqueles que Ele ama, que Ele tem ternos afetos de misericórdia. Ele para e faz tremer a terra. Verso 6. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos. Os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Diante do caráter santo de Deus, a terra treme. Diante do juízo do Altíssimo, nada permanece de pé. As nações são sacudidas, os montes são esmigalhados. Os caminhos eternos, os outeiros eternos, se abatem diante do Senhor, do caminho do Senhor, diante de quem Deus é. Deus julgou o Faraó. Deus é quem iria julgar a Assíria, a Babilônia. Diante dele, as nações tremem, porque ele é o justo juiz. E então, o verso 7, ele faz alusão a isso, dizendo, vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Aqui, ele faz uma alusão aos inimigos de Deus. Cusã, um lugar na Arábia, na região da Mesopotâmia ali, e é citado em Juízes, capítulo 3, versos 8 a 11, como Cusã, Refataim, se não me engano, que é quando é o primeiro opressor de Israel, no contexto da terra prometida já. E Midian é o povo inimigo de Deus que paga para Balaão, para poder amaldiçoar o povo de Deus. Então são os inimigos do povo de Deus, aqueles que querem fazer Israel tropeçar. Eles serão julgados e eles estão em aflição diante desse Deus. Aqueles que afligem o povo de Deus agora diante do santo de Israel tremem, estão aflitos. Verso 8. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória, tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Agora nós vemos uma carruagem do Senhor, um carro de guerra. Deus é um guerreiro que vem triunfante sobre toda a criação para salvar o seu povo. Ele fala sobre os rios, o mar. Diz que o Senhor fende a terra, que os montes se contorcem, o sol e a lua param diante da majestade do Senhor. Nada na criação se compara à glória do Senhor. Deus é quem sai para salvar o seu povo e quem sai para salvar o seu ungido. Verso 12, ele diz, na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calca aos pés as nações. Tu sais para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhes descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, as quais, como tempestade, avançam para me destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre
as ocultas, marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. O Senhor vem como um guerreiro para salvar o seu povo, que é chamado aqui de um ungido do Senhor. A palavra hebraica Meshia, onde vem Messias, ungido. Deus liberta o seu povo, ao mesmo tempo que nós vemos a ira do Senhor, nós vemos que a indignação do Senhor contra o pecado, o cálice da ira de Deus transbordando. E esse cálice da ira, então, ele será derramado sobre as nações. Esse cálice será derramado sobre os inimigos. E agora nós temos Deus derramando o cálice sobre os ímpios, sobre aqueles que não creem. E o cálice que é derramado para salvar o povo de Deus é sorvido pelo Senhor Jesus, o Messias que viria. Ele é quem bebe o cálice da ira de Deus até a última gota, para que o povo de Deus, que era merecedor do juízo, capítulo 1 vai dizer isso. Nós somos pecadores. Nós não merecemos a misericórdia, a salvação. Mas o Messias viria para trazer salvação para nós. Ele vence o maior inimigo. Ele traspassa o pior inimigo do povo de Deus, a morte e o pecado. Ele vence para nos dar vida, para trazer redenção a nós. Deus é o responsável pela destruição do mal e pela salvação e redenção do seu povo. Ele marcha triunfante. Nada pode pará-lo. Tudo se trata da glória dele. E nós somos conquistados por ele. Por fim, o texto termina mostrando que diante da crise nós devemos nos alegrar no Senhor. A situação não mudou. Abacuque vê o mal vindo. Ele diz, ouviu, e o meu íntimo se comoveu. À sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos. Os meus joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. O dia mau viria. Abacuque sabe que as coisas não estavam boas, que o juízo viria tanto sobre Judá quanto sobre os caldeus. Mas quando esse juízo viria sobre os inimigos do povo de Deus, sobre a Babilônia? Quando, Senhor? Então eu espero em silêncio. Os meus joelhos vacilam, tremem. Eu estou desesperado. O que devo fazer então? Então entramos no verso 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Ainda que a figueira não floresça. A partícula que ele usa aqui, que é traduzida como ainda aqui, é o que no hebraico, quer dizer porque, pois. Pode ser traduzido como uma partícula condicional, se. Mas a ideia aqui é de que vai acontecer. A guerra vai deixar a terra assolada. E justamente porque o povo abandonou o Senhor, porque houve a quebra da lei do Senhor, porque os valores são extintos, os valores do reino de Deus abandonados, isso traz improdutividade à terra, isso traz esterilidade à terra. É disso que se trata as maldições da quebra da aliança. Abacuque sabe que isso aconteceria. E ele diz, ainda que a figueira não floresça. Ele faz alusão à figueira. Por quê? Porque para o judeu, a figura da figueira é algo muito comum, não para nós aqui.
Mas para o judeu era. Lá em Mateus 24, 32, o Senhor Jesus diz: aprendei, pois, a parábola da figueira. Porque quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, ou seja, quando a figueira floresce, sabeis que está próximo o verão. Então, a primeira árvore que o judeu olhava, e quando ele via a figueira florescendo, ele sabia que o verão estava chegando. Era um sinal de esperança. O que Abacuque diz? Mesmo que não haja esperança, mesmo que não tenha nada visível que prove que o sol voltará a brilhar, a minha confiança está no Senhor, a minha alegria está em Deus. Mesmo que não haja o fruto na vide, mesmo que o produto da oliveira minta, que os campos não produzam, que os animais não estejam lá, uma completa carestia, falando de uma nação que vivia da agricultura e da pecuária. Eram pastores de ovelhas, de gado, e produziam. Abacuque diz: ainda que não sobre nada, ainda que não tenhamos nada, ainda que percamos tudo, a minha alegria está no Senhor. Os recursos podem faltar, mas Deus não falta. A provisão pode faltar, mas não nos falta o provedor. Nós podemos confiar no Senhor. E se perdermos tudo, queridos, onde está a nossa esperança? O que fazer nos tempos de crise? O que fazer quando a tempestade deixa as circunstâncias ao nosso redor muito escuras, mesmo que os nossos olhos não possam ver? A nossa alegria está no Senhor. A nossa exultação está no Deus que nos salva. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. E se Deus não curar, e se a prosperidade não vier, e se o milagre não acontecer, e se a morte chegar, eu me alegro no Deus da minha salvação. Ele é quem me salva. A minha alegria está nele. A alegria do profeta não depende de circunstâncias, porque Deus é a sua rocha, a sua fortaleza. Deus é quem o conduz, mesmo em face da morte, mesmo em face da destruição. Porque a sua esperança não se resume a essa terra, caso contrário, seríamos os mais infelizes de todos os homens. Por isso, cristãos que entravam no Coliseu, diante dos seus algozes, muitos deles louvavam ao Senhor, cantavam louvores ao Senhor, mesmo sendo mortos. Ainda que a figueira não floresça, ainda que eu perca tudo, eu me alegrarei no Deus da minha salvação, porque eu não faço parte dessa terra. A minha pátria não é aqui. O meu coração se alegra no Senhor. Esse Deus que é a minha fortaleza, porque eu estou firmado nele. Agora, aquele que os seus joelhos vacilaram, tem seus pés ligeiros como os da corça, e Deus faz ele andar altaneiramente. Aqui nós temos paralelos em 2 Samuel 24, 22, 34 e no Salmo 18, 33, que diz: ele faz os meus pés como os da corça, me faz andar em lugares altos. Deus agora apruma os joelhos que estavam trôpegos. Deus firma e dá rapidez aos pés. A corça em Israel era muito conhecida porque ela era ligeira. Ela conseguia atravessar a floresta e ela conseguia subir os montes mais altos. Era um sinal de rapidez, de força, de firmeza e de passos firmes, mesmo em terrenos extremamente difíceis. Ela conseguia subir em lugares altos, mesmo em ambientes totalmente inóspitos. O que Abacuque diz: ainda que o terreno seja pedregoso, difícil, Deus firma os meus pés, me faz chegar nos lugares altos. Deus renova as minhas forças e me tira do vale e me leva para os lugares altos. Ele nos faz subir com asas como águias. Ele
Ele renova as nossas forças. Quanto maior a nossa privação, maior o nosso deleite no Senhor, maior a percepção de que nada nos falta porque Ele nos basta. Quero concluir com um rapaz, um amigo meu, seu nome é André Leandro. Ele era de Viçosa, estudava na Universidade Federal de Viçosa, eu estudava na Universidade Federal de Juiz de Fora. Nós éramos amigos, nos conhecíamos por causa da Aliança Bíblica Universitária. Em 2006, eu era presidente da ABU em Juiz de Fora, ele fazia parte da ABU em Viçosa. Sempre nos encontrávamos nos encontros regionais que tinham. No dia 3 de outubro de 2006, ele escreve esse texto no seu blog, que chama O Coelete. Coelete quer dizer o pregador. O André Leandro, o apelido dele era Lelê, ele faleceu cerca de um mês depois de ter escrito esse texto, no dia 3 de outubro de 2006. Tinha por volta de 20 anos de idade, 21 talvez, e ele faleceu em virtude do câncer que estava tratando. E ele escreve esse texto, que foi o texto que foi impresso no seu sepultamento, entregue para cada pessoa que foi. Qual o fim supremo e principal do homem? O título. Essa é a primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster e do Breve Catecismo. A resposta, segundo o Catecismo, é: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A pergunta poderia ser formulada da seguinte forma: para que Deus criou o homem? A resposta seria a mesma: para que o homem o glorifique e o goze para sempre. Do ponto de vista humano, a resposta do catecismo seria muito agradável e confortável se tivesse ficado apenas no gozá-lo para sempre. Embora essa questão passe muito despercebida para alguns cristãos, descobri nela o ponto central da minha fé. Simplesmente porque ela coloca a minha existência fundamentada na glória de Deus. O fato de existir para glorificar a Deus põe abaixo toda a minha felicidade fundamentada no conforto e sucesso pessoal. Deus nos criou para a sua glória, e isso continua sendo verdade, mesmo quando aparentemente possamos perder a esperança de viver. Em alguns momentos, nossa fé precisa ser apurada pelo fogo, para realmente termos convicções sobre a veracidade e firmeza dela. Só tomamos consciência se de fato cremos no que dizemos que cremos, quando da confiança nessas verdades depende a nossa vida. Citação de C.S. Lewis. É fácil dizer que você acredita que uma corda seja forte e segura, enquanto a está usando apenas para amarrar uma caixa. Mas imagine que deva dependurar-se nessa corda, sob um precipício. Será que não iria primeiro descobrir o quanto na verdade confia nela? Aprender a glorificar a Deus em toda e qualquer circunstância é algo muito profundo e muito doloroso quando as circunstâncias em que nos encontramos não são assim, digamos, tão favoráveis assim. Embora doloroso, assim e somente assim poderemos alcançar a plena felicidade. Plena porque nem mesmo as circunstâncias ou o mundo caindo sobre as nossas cabeças são capazes de tirar o nosso gozo de glorificar a Deus. André Leandro. Que Deus nos ajude, queridos, a confiar no Senhor. Que a nossa alegria esteja nele, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta. Eu me alegrarei no Senhor. Eu exultarei no Deus da minha salvação.